Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu venho compartilhar mais uma vez um tópico, porque eu acredito que vai edificar muito a vida de vocês sobre a questão de batalha espiritual. Para continuar uma sequência que eu vou fazer aqui sobre esse tema. Daí o segundo tema que eu vou falar sobre a questão de batalha espiritual, a questão da armadura de Deus, que está lá em livro de Efésios, do 6, 11 e 12, que fala assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que esse texto nos mostra que nós temos que ter plena convicção que hoje nós somos mais do que vencedores, né? Então nós temos que ter esse relacionamento muito forte com o Senhor e usar todas as armas possíveis e que Ele nos reveste com todas as armas espirituais para vencer todas as batalhas, né? Todas as batalhas para enfrentar todas as nossas dificuldades da vida, né? Porque hoje a gente vive em constante batalha, né? Mas é uma batalha, não é batalha física, né? E sim batalha espiritual. Existe muita coisa que o diabo ele tenta nos criar brechas na nossa vida, que vai tentando nos afastar dos planos do Senhor, e o Senhor ele tem grandes planos na nossa vida, né? Então, desde que a gente tenha essa convicção de confiar nos planos dele, nós somos revestidos com todas as armas espirituais para vencer todas as batalhas, né? Por quê? Porque Deus ele não nos deixa indefesos, né? Ele nos reveste com todas as armas espirituais. E uma das formas de nós enfrentarmos o diabo é sempre lermos a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus nos reveste com toda... É uma das formas mais eficazes de quebrar todas as armadilhas que o diabo ele vai tentar nos derrubar de alguma forma, né? Porque a palavra de Deus, imagine da seguinte forma: ela realmente é como se fosse uma espada de dois lados. Ela tem uma ponta muito afiada, né? Quando nós falamos, quando nós oramos, principalmente com convicção, com autoridade, com força, com convicção, que nós somos mais do que vencedores, porque nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros em Cristo. O diabo ele não tem poder sobre a nossa vida, né? Então, quando nós usamos toda a palavra de Deus ao nosso favor, nós conseguimos quebrar todas as armadilhas possíveis que o diabo ele vai tentar nos afastar de alguma forma, para tentar nos afastar do amor de Deus, né? Então, quando nós usamos primeiramente a convicção da palavra de Deus ao nosso favor, nós conseguimos quebrar todas as armadilhas do diabo, né? Ele não tem poder para nos prejudicar, né? Nós temos sempre que viver em constante, sermos vigilantes e orar o tempo todo, né? Quando nós temos a convicção de sempre meditarmos na palavra, nós temos que ter essa atenção, primeiramente, porque hoje realmente a gente vive em uma batalha espiritual, né? A gente vive em algo que a gente não vê com os nossos próprios olhos, né? Mas o diabo, ele sabe de tudo da nossa vida, né? Mas nós devemos ter sempre a convicção de olhar com outros olhos, né? Com o olhar de que ele não tem poder sobre a nossa vida, né? Nós somos revestidos com toda a armadura espiritual
para vencer todas as batalhas que nós vamos enfrentar na nossa vida, né? Porque hoje a gente vive em constante batalha, né? E uma das batalhas que a gente vive é que nos atrapalha muito a questão de nos conectarmos com Deus. A questão da ansiedade é uma das batalhas, né? A questão da insegurança também, a questão do medo, da timidez também, medo de falhar em certos pontos. E existe achar que não é capacitado para fazer aquilo que Deus te predestinou a fazer. Isso são algumas batalhas que a gente enfrenta, né? Mas desde que a gente olhe com os outros olhos de fé realmente, que a gente olhar com fé realmente, que a gente pode vencer essas batalhas, esses pequenos problemas que a gente aparentemente que a gente acha que não tem solução. Para Deus, Ele tem todas as respostas, né, da nossa vida. O desânimo também é uma algumas dessas batalhas, a questão de pensamentos negativos, questão de que o diabo ele vai tentar colocar muitas palavras na nossa mente que vai fazer a gente acreditar que a gente não consegue realizar uma grande parte daquilo que Deus predestinou na nossa vida. A gente tem que pensar o contrário, né? A gente realmente consegue fazer muita coisa, até mesmo aquilo que a gente pensava, primeiramente, que a gente não consegue fazer. A gente, com Deus, a gente consegue tudo, né? Ele vai nos ajudar o tempo todo, né? Ele tem um poder sobrenatural na nossa vida muito grande, né? Então, a gente tem que tirar todos esses pensamentos negativos, esses conflitos, essas circunstâncias que ele vai tentar nos afastar de Deus e jogar fora, né? Mesmo que a gente, a primeiro momento, a gente acredita que a gente não é capaz, Deus nos capacita para fazer o extraordinário, né? Ele quer realmente que a gente vai chegar num novo nível, né? Então, Então, a gente tem sempre essa convicção que hoje nós somos mais do que vencedores, né? Nós temos esse poder sobrenatural na nossa vida de quebrar todas essas armadilhas que o diabo ele vai tentar nos afastar de alguma forma, né? Então a gente tem que tirar esses pensamentos ruins da nossa vida e colocar pensamentos bons, né? Pensamentos bons e pensar em outras coisas, né? Que vai nos trazer paz, principalmente no nosso coração, né? Nós devemos entregar e não nos descuidar de que o diabo ele vai tentar nos atacar de alguma forma, né? Nós temos que sermos vigilantes o tempo todo, né? Ele vai tentar nos deixar muito em dúvida, né? De fazer alguma coisa que a gente não consegue. Mas Deus, ele faz tudo ao contrário, né? Ele não é o rei da confusão, ele nos dá clareza para tudo, né? Então, a gente não pode deixar o diabo atrapalhar a nossa vida, né? Nós devemos sempre confiar em Deus e ter essa clareza na nossa vida, né? Porque hoje nós somos herdeiros em Cristo, né? Nós somos filhos amados em Cristo. Então, Ele tem algo extraordinário na nossa vida, né? Ele nos capacitou para vencer todas essas batalhas, né? E uma das outras formas também de a questão de vencer de vencer essas armadilhas
do diabo é a questão do sangue de Jesus, né? E quando ele foi crucificado ali na cruz, ele pagou um preço muito alto por todos os nossos pecados. Então ali ele fez uma troca no nosso lugar, né? Então ali, aquele momento que ele sofreu, ele passou por tudo que ele precisava passar, ele fez aquilo para nos salvar de todos os nossos pecados, né? Todos os nossos pecados, todos os nossos, a nossa dívida já foi paga, né? Toda a relação, questão dos nossos pecados já foram purificados, já foram limpos, né? Mas isso não significa que a gente não vai pecar, a gente vai pecar, mas vai pecar cada vez menos, né? Então, e outra questão também é declarar sempre o nome de Jesus, né? Orar, agradecer também por tudo que ele tem feito, e ele vai fazer muito mais na nossa vida, né? Nós devemos ter sempre essa convicção que hoje nós somos equipados com todas as armas espirituais invisíveis, né, no caso. Hoje nós estamos equipados, porque hoje Deus está trabalhando, nos ajudando o tempo todo. Ele não vai nos desamparar, ele já venceu uma parte, ele já venceu uma parte por nós, quando ele foi crucificado ali na cruz, mas a outra parte, ele vai nos ajudar para vencermos todas as outras coisas na nossa vida, nessa batalha diária que a gente a gente vive, né, em constante batalha. Então, hoje nós somos revestidos com toda essa armadura espiritual para vencer todas essas batalhas, para que quando nós conseguimos, quando nós temos essa convicção que nós somos revestidos com todas as armaduras espirituais, nós estamos protegidos. Isso vai nos dar forças para continuar sempre buscando e avançando mais no Senhor, né? Então, eu vou falar alguns tópicos aqui sobre a questão de ser essas armaduras espirituais, mesmo que aparentemente à primeira vista, essas armas espirituais, elas existem. Hoje nós somos revestidos por elas, né? Nós somos equipados com essas armas o tempo todo, porque sem elas nós ficamos vulneráveis, né? Sem proteção. Então, nós temos sempre ser revestidos e sempre confiar sempre na palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é uma das armas mais poderosas que Deus nos concedeu para quebrar todas essas armadilhas que o diabo ele vai tentar nos afastar, né, dos planos de Deus. E uma das armas espirituais é a questão do cinturão da verdade. Por que cinturão da verdade? A verdade da palavra de Deus, ela é muito clara, né? Então, quando nós temos essa clareza que nós encontramos na palavra de Deus, ela deve ser firmada no nosso coração contra todas as armadilhas do diabo, né? O diabo, ele é um enganador, né? Ele é uma pessoa traiçoeira, né? Então, nós devemos sempre fazer tudo pelo contrário. Nós devemos sempre seguir sempre na questão da convicção da palavra de Deus, né? Sempre e andar, sempre continuando seguindo os ensinamentos na verdade bíblica, né? Sempre confiar o que realmente a palavra de Deus quer nos ensinar, né? E rejeitar toda a armadilha do diabo, né? Porque ele vai tentar nos afastar de alguma forma, né? E nós devemos usar sempre essa questão do cinturão da verdade, né? Sempre ter essa convicção de seguir
corretamente todos os princípios da questão da palavra de Deus, né? E uma outra questão também, da questão de armas espirituais, sobre a questão da couraça da justiça. O que seria essa couraça? Essa couraça da justiça. Isso reflete muito a questão da justiça de Cristo, né? Porque isso é uma conduta. Hoje nós somos justificados por Deus, né? Hoje, essa conduta de sermos justificados por Deus e vivermos pela graça, isso é uma forma de proteção que vai nos proteger de toda decisão que vai nos tentar nos derrubar de alguma forma. Isso nos dá muito exemplo da questão da culpa, né? Porque quando nós pensamos em alguma coisa que nos faz acreditar na questão da culpa. A questão da culpa hoje nós devemos olhar essa questão da culpa de uma outra forma. Por quê? Hoje nós devemos ter essa questão da culpa relacionado de uma forma totalmente diferente. Nós devemos olhar que os nossos pecados, a nossa culpa em relação a alguma coisa, nosso pecado já foi perdoado, né? A nossa dívida realmente ela já foi paga, né? Então não existe mais essa convicção de que existe condenação na nossa vida, né? Porque isso era antigamente da questão da antiga aliança, né? A questão da lei. Hoje a gente vive pela nova aliança, né? Hoje a gente vai errar em algum momento, né? Mas desde que a gente tenha convicção da questão, principalmente da questão da obediência, nós devemos ser obedientes e diligentes em relação a alguma coisa, principalmente nas decisões que nós formos tomar. Nós devemos sempre ter essa convicção que Deus ele nos acomete de muita sabedoria, né? Então nós devemos usar essa sabedoria a nosso favor e tomar as melhores decisões possíveis, né? Não deixar o espírito da culpa nos derrubar de alguma forma, né? Deus vai nos ajudar a nós termos essa convicção que alguns erros que a gente comete, ele vai nos mostrar que alguns erros nós conseguimos consertar. Então nós devemos ser sempre muito obedientes em relação a isso, né? E termos o coração guardado e protegido em Deus, e ter essa convicção que hoje nós somos guardados e fortalecidos em Cristo, né? Então nós devemos ter sempre essa convicção. E outra questão também, a questão dos calçados do Evangelho da paz. Isso fala a questão da prontidão e firmeza que vem de sempre anunciar o Evangelho. Hoje nós conhecemos muito bem a palavra, né? Então através da palavra nós temos que ter sempre a convicção de levar sempre o Evangelho para todas as pessoas que precisam de alguma palavra de conforto, né? Então, através do Evangelho, nós conseguimos transformar a vida de muitas pessoas que estão passando por alguma situação difícil, né? Então, nós devemos ter sempre essa convicção que através do Evangelho nós temos uma estabilidade muito grande, né? Uma estabilidade e toda a direção que nós conseguimos encontrar, né? Através do Evangelho,
é o nosso porto seguro, né, para avançar e tomar sempre as melhores decisões da nossa vida, né? Através do Evangelho, nós não vamos tropeçar e tropeçar naquilo, até mesmo nos nossos pecados que a gente cometeu em algum momento, né? Quando nós conhecemos muito bem o Evangelho, conseguimos compartilhar com todas as pessoas que conhecemos, nós conseguimos, nós encontramos uma paz muito grande na nossa vida, né? É através de Deus que nós encontramos toda a paz que precisamos, que só Ele oferece, né? E uma outra questão também, a questão do escudo da fé. O escudo da fé aqui, nesse ponto, fala da questão da confiança totalmente em Deus. Isso é um dos tópicos principais. Porque hoje nós devemos ter sempre a convicção da confiança totalmente em Deus. Porque ele é realmente o Deus poderoso de que cumpre todas as promessas na nossa vida. Então, todas as nossas dúvidas, todas as nossas preocupações, todos os nossos medos, todas as nossas inseguranças vão sumir, desde que a gente complete, tenha a convicção de confiar plenamente nas obras do Senhor. Ele tem grandes planos para a nossa vida, né? Nós devemos sempre falar em palavras de autoridade, né? Para quebrar todas as armadilhas que o diabo ele vai tentar achar alguma brecha para nos afastar de continuarmos servindo, fazendo o que ele nos proporcionou a fazer. E outra questão também é a questão do capacete da salvação. Todo mundo aqui, acredito que sabe a funcionalidade de um capacete. Nos proteger, proteger a questão da nossa cabeça, né? Aqui fala muito da questão da questão da nossa renovação da mente. Porque a nossa mente é algo que o diabo ele vai tentar usar a nossa mente ele vai usar a nossa mente contra as coisas que Deus quer que realmente nós fazemos, né? Ele vai criando mentiras sobre alguma coisa na nossa vida, ou sobre alguma coisa que a gente for servir, for pregar o Evangelho. Ele vai criando estratégias, como, por exemplo, você não consegue falar sobre algum determinado momento, você não é capacitado para fazer aquilo, você tem muita insegurança, você não tem uma oratória muito boa, você precisa de ajuda em relação até em outras coisas, você é muito ansioso, você não está preparado. Então existe também outras coisas também, mas desde que nós temos sempre a renovação da mente, que nós devemos tirar esses pensamentos de confusão da nossa mente e colocar outras palavras na nossa vida, que nós somos mais do que vencedores, nós somos capazes de fazer tudo que Ele quer que nos proporciona. Nós devemos tirar esses pensamentos negativos e colocar pensamentos positivos, né? Porque hoje nós somos capacitados para fazer muita coisa. Se a gente, a primeiro momento, a gente não acredita que a gente não é capacitado, Deus nos capacita através da unção do Espírito Santo, né? Ele vai nos capacitar e vai fazer até mesmo nós nos surpreendemos de deixar aquilo fluir na forma mais natural possível, né? E uma outra questão também a questão da espada do Espírito, a questão da Bíblia, principalmente, porque a palavra de Deus, ela é viva
poderosa e eficaz, né? Então, quando nós temos a convicção que nós devemos sempre meditar na palavra, ela serve como uma das armas mais espirituais para quebrar todas essas armadilhas que o diabo ele vai tentar usar contra nós, né? Então, desde que nós temos a convicção de sempre meditar na palavra e sempre seguir corretamente todos os ensinamentos que as palavras de Deus vai nos proporcionar, nós conseguimos nós conseguimos derrubar todos os argumentos contrários do diabo, né? Nós encontramos sempre na palavra de Deus um porto seguro, né? Um conforto, porque dentro da palavra de Deus nós conseguimos encontrar todas as direções para a nossa vida, né? Nós encontramos palavras de sabedoria, palavras de direcionamento, palavras de conforto, palavras de amor, palavras de gratidão, palavras de como vencer essas batalhas, né? E outra questão também, para não deixar de falar aqui, a questão da oração, ser constante, né? Nós temos que ter essa continuidade de comunicação profunda e sincera com Deus, né? Porque quando nós oramos de uma forma constante, ou até mesmo de uma forma não constante, mesmo que seja por um período muito curto, nós devemos ter essa conexão com Deus, né? Porque a oração é uma das fontes de poder para a gente receber realmente toda a direção que a gente precisa, né? Em todo o tempo da nossa vida, né? Nós devemos sempre orar com persistência, com constância, com dependência e sensibilidade no Senhor, né? Porque quando nós sempre oramos, nós temos essa conexão, a oração que realmente é uma das formas que vai ativar essa armadura na nossa vida funcionando, né, o tempo todo. Deus não vai nos enviar para algo, para uma guerra, né, por exemplo, sem nos equipar primeiro, né? Ele já nos equipou com todas as armas, né? Então, todas as armas espirituais para vencer. Então, a vitória já foi nos dada, né? Ele já não depende primeiramente da nossa capacidade, e sim da capacidade de Deus, que Ele vai nos capacitar para vencer, né? Desde que nós permanecemos firmes em seu poder. Apenas nós devemos nos revestir com toda essa armadura, armadura de Deus e provisão completa. Porque isso não vai nos faltar em nada, né? Isso vai sempre fazermos nós avançarmos e crescermos espiritualmente. Porque quando nós vivemos e somos fortalecidos sempre no Senhor, e sermos guiados por Ele, devemos nos deixar permitir de sermos guiados por Ele. Não tem nenhuma estratégia que o diabo ele vai tentar nos derrubar. Essas estratégias, essas armadilhas que o diabo ele vai tentar nos derrubar, elas vão ser realmente quebradas, tiradas da nossa vida, né? Então, o diabo ele não vai poder nos derrubar, né? Só se nós realmente quisermos, mas hoje nós temos a convicção que nós somos guerreiros, né? Guerreiros em Cristo. Nós somos revestidos com todas as armas espirituais ao nosso favor. Então hoje, para vencermos todas essas armadilhas do diabo, nós devemos usar todas as armas espirituais ao nosso favor. A nossa vitória já nos foi dada. Então, nós devemos sempre ter essa convicção de crer nessa verdade, né?
Então, todos os dias nós enfrentamos batalhas espirituais, né? Batalhas que não são humanas, né? Não são físicas, mas sim espirituais. E uma das formas de vencermos, de enfrentarmos essas batalhas espirituais é sempre permanecer de pé e nos sermos revestidos e cheios da unção do poder do Espírito Santo, né? Ele já nos deu todas essas, ele já nos capacitou com todas essas armas espirituais, né? Então, nós não devemos apenas conhecer essas armas espirituais, nós devemos conhecer e usá-las corretamente, né? Por quê? E vivê-las e aplicá-las de forma constante, né? Seguir corretamente, seguindo as orientações que Deus quer realmente nos ensinar. Porque hoje o diabo ele vai tentar nos atacar de alguma forma, né? Nós devemos sempre olhar de uma outra forma. Nós devemos sempre estar preparados para enfrentar tudo que vier pela frente. Até mesmo que não vier, a gente deve sempre estar preparado. Porque sempre estarmos firmes na rocha, né? Por que na rocha? Porque se nós vivermos não firmes em algum momento, você deve pensar da seguinte maneira. Se você não está firme em algum... Assim, você pode até estar firme em algum momento. Se você não... Por exemplo, você pode ouvir a palavra, mas se não praticar, você não exercitar aquilo que você aprendeu, você vai ser quase que viver sobre a areia, o vento vai levar. Então, você deve sempre ser constante na rocha, né? Ter uma vida equilibrada, equilibrada e seguindo os ensinamentos que Deus quer nos proporcionar fazer, né? Porque hoje nós somos mais fortes, nós somos convictos, nós somos filhos de Deus. Então, nós somos protegidos por Deus em tudo, né? Então, qualquer dificuldade, qualquer ataque que nós formos enfrentar, ele vai estar ali para nos ajudar. Então, esse convite, o que eu falei aqui, é um convite muito claro, né? Muito claro que a gente deve sempre fortalecer o nosso relacionamento com o Senhor e sempre buscar a sua presença diariamente, né? Não deve ser apenas uma vez, devemos sempre fazer isso de forma constante, porque Deus é a nossa força e a nossa principal fortaleza, né? Nós devemos sempre caminhar com fé, com convicção e determinação, porque quando nós temos a certeza que nós somos hoje revestidos com toda essa arma espiritual, não tem batalha que será impossível de vencer, porque hoje nós temos essa convicção, nós devemos crer nessa verdade, que nós somos mais do que vencedores. E era hoje que eu queria falar com vocês sobre a questão de devemos ser sempre firmes e revestidos da questão da armadura de Deus. Espero que tenham gostado. Espero que o que eu falei aqui acredito que vai edificar muito a vida de vocês. E até os próximos vídeos.